Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Se você acha que os oceanos escondem apenas peixes, imagine um emaranhado de cabos que pode dar várias voltas na Terra ou ir e voltar da Lua mais de 3 vezes. A gente fala muito aqui no Papo de Futuro sobre o mundo da internet, sobre fake news, sobre liberdade de expressão, sobre publicidade, mas o tema de hoje é infraestrutura. Ao contrário do que todo mundo pensa, a internet só existe por causa de uma imensa estrutura de cabos, servidores e outras tecnologias que transmitem, recebem e armazenam bilhões de dados em todo o mundo. Beth Veloso vai nos contar hoje qual é o papel dessas redes de comunicação e por que elas são tão importantes no cenário político internacional. É isso, Beth? É isso, Cláudio. Bom dia e bom dia a todos. O programa de hoje não vai ser, Cláudio, engenheirês. Eu vou passar disso. A gente vai deixar siglas, códigos, programações, computadores para uma outra oportunidade. O que eu vim tratar aqui é a internet, como ela nasceu, como ela evoluiu e quais são os desafios que o binômio infraestrutura e conteúdo trazem para a gente e como eles estão intrinsecamente interligados, coordenados, sendo hoje um fator crítico para a internet, Cláudio. Na década de 90, as telecomunicações no Brasil foram privatizadas. A gente lembra que o telefone era quase como um carro, tinha um valor, a gente declarava ele no imposto de renda. Lembra disso, Cláudio? Claro. Exatamente. Então, depois disso, as empresas foram divididas e surgiu uma tecnologia disruptiva, o celular. Aquele Motorola, que era um tijolão, imagina. Aí, a partir daí, a gente entrou então com outra tecnologia ainda mais revolucionária, que foram os cabos, foi a banda larga e a transmissão de dados, a convergência tecnológica se tornou uma realidade. E isso, eles viraram os protagonistas da história. Então eu fiz aqui um super resumo, Cláudio, para deixar claro que a infraestrutura de rede, ela cresceu hoje e a gente tem, não dá nem para dizer em números quantos bilhões de usuários da rede mundial de computadores. Só que isso, gente, não é graças às nuvens, às chamadas nuvens que a gente tanto fala aí, onde a gente armazena as informações. Isso é graças a cabos submarinos, a uma série de interligações e redes e toda uma tecnologia que dá suporte para o que circula hoje na internet. O mundo depende muito hoje, o mundo ocidental, e a gente fala inclusive que a próxima guerra mundial ela vai ter como alvo justamente essas infraestruturas e essas tecnologias. O terror agora, digamos, seriam os chamados espiões cibernéticos. Esse alerta foi feito recentemente, Cláudio, numa matéria do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, e que explica como a China e a Rússia podem cortar a internet no mundo. Então, esse estudo foi feito a partir de mapas desses cabos submarinos que existem e, a partir disso, a Universidade de Cambridge, ela identificou que, provavelmente, quando nós tivermos o conflito numa escala maior do que os conflitos atuais, os alvos serão realmente essas tecnologias, esses cabos submarinos que estão aí circulando. Vários cabos, o Brasil é um grande hub desses cabos, inclusive importantes, mas eles estão principalmente ali no primeiro mundo, enfim, no que a gente chama de norte global. E, portanto, é isso, Cláudio. Eu conversei sobre esse tema de redes, tentando trazer isso de uma maneira bem decodificada, bem mais simples, com a professora Priscila Solis. Ela é professora de computação da Universidade de Brasília e ela explicou um pouquinho como aconteceu essa migração de um mundo que era totalmente analógico para uma tecnologia digital. Vamos ouvi-la. Nós temos hoje uma convergência daquela rede de voz com a rede de dados, em que hoje, basicamente, nós temos uma única rede de dados interligando vários usuários e essa única rede de dados operada por vários atores.
Então, nós temos os operadores de longa distância, nós temos os operadores locais. No Brasil, nós temos vários deles, os principais são as empresas que oferecem serviços de acesso sem fio, né, o acesso celular, e nós temos os provedores de acesso à internet que também oferecem esse acesso na casa do usuário, que muitas vezes não necessariamente tem que ser móvel, pode ser um acesso fixo, com que ele se conecta. Beth, existe uma espécie de divisão, quer dizer, alguns atores devem investir na rede e outros devem promover somente conteúdo? Esse é o formato, Cláudio, da internet atual. E traduz uma disputa hoje que está ganhando dimensão no cenário, que é justamente a disputa entre as Big Techs, ou as plataformas digitais, como a gente conhece, redes sociais, buscadores, e também para saber quem vai dar o próximo passo. São as Big Techs e os provedores de telecomunicações, no sentido de saber quem irá financiar a conectividade nas áreas que ainda estão à margem da rede mundial de computadores. Esse é o chamado, esse debate de fair share, ou taxa justa numa tradução literal. Porque as Big Techs são os maiores usuários e existe uma teoria de que elas usam indiscriminadamente, portanto, elas abusam da rede de telecomunicações que é financiada unicamente pelas operadoras de telecomunicações, as maiores companhias que nós conhecemos hoje, além das competidoras. Se esse fair share vai acontecer ou não, a gente não sabe quando nem de que forma, ou se vai ser via uma política pública, ou se vai ser entre num acordo dentro do próprio mercado. O fato é que para a internet continuar a crescer e chegar a um nível de cobertura que realmente universalize os serviços em todo o mundo, é preciso rediscutir esse modelo tradicional, Cláudio, do jeito que ele está estabelecido hoje. Ele precisa ser repensado. Há muitos lugares no Brasil em que a internet ainda não é uma realidade. E essa discussão, então, ela tem principalmente contornos políticos. É por isso que a gente traz esse debate aqui para o Papo de Futuro. Porque a Conexis, por exemplo, que representa as chamadas teles, elas acusam as Big Techs de não estarem fazendo a sua parte. E a Priscila, ela também dá a sua opinião sobre esse impasse que existe, porque, afinal de contas, as Big Techs são ou não são meros usuários da rede. Vamos ouvi-la. Por outro lado, eles também argumentam que as empresas, as grandes, as Big Techs, que oferecem muitos serviços, estão fazendo um uso indiscriminado dessa rede, colocando todos os seus serviços sem fazer nenhum tipo de investimento em infraestrutura. Mas muito do avanço que aconteceu nos últimos anos na infraestrutura, de fato aconteceu porque os usuários demandaram. Nós temos que pensar que o usuário, ele é quem define como que o mercado vai se comportar, né? O usuário é aquele que diz: eu gosto desse serviço, eu não gosto desse serviço, eu gosto de rede social, não gosto de rede social. O usuário é que tem definido um pouco isso a partir da oferta de alguns desses serviços. Então é difícil pensar, será que se nós não tivéssemos tido todos esses serviços disponíveis, os usuários demandando por mais serviços, será que nós teríamos tido todo esse crescimento em infraestrutura de rede? Agora, Beth, no caso de não haver acordo e dos investimentos em infraestrutura serem reduzidos, existem outras saídas tecnológicas para não comprometer a conectividade em nível global? Existem sim, Cláudio. É muito interessante essa teoria da Priscila de que, se não fossem todas as aplicações que a gente utiliza hoje na rede mundial de computadores, a gente não teria tantos usuários. Portanto, ela diz que as Big Techs contribuem sim, né, para a expansão da infraestrutura, da rede, que é o tema de hoje. Respondendo a sua pergunta, Cláudio, o que acontece é que essa ideia de competição, de diversidade de atores, de mais competidores nesse mercado hoje dominado, por um lado, por empresas de telecomunicações globais e, por outro, plataformas digitais globais também, é que a gente realmente crie um novo sistema que a gente chama de Open RAN. E esse sistema, que seria Open Radio Access Network, ou seja, uma rede aberta de acesso via rádio. E é uma abordagem moderna, inovadora, que vai além de todas essas discussões muito complexas que a gente traz, porque envolvem muitos recursos e interesses,
para a construção de redes de acesso, Cláudio, em que o próprio smartphone, o próprio telefone fosse um hub e ele mesmo se conectasse às redes de telecomunicações. A doutora Priscila explica um pouquinho melhor para a gente esse assunto. A ideia do Open RAN é fazer com que nesse pedacinho no qual o usuário acessa, você tenha muitos fornecedores, diferentes fabricantes, e que isso termine dando um maior dinamismo à rede com novas soluções. Então tem um lado de inovação, mas também tem um lado do custo. Então a operadora vai poder, nesse pedacinho da rede dela, ter um custo de investimento, o que é chamado de OPEX, né, um custo de investimento que ela tem que fazer em infraestrutura menor. Então, essa é uma das apostas. Agora, Beth, essa cultura de colaboração combina com os primórdios lá da internet, né, em que a rede era mais descentralizada e a navegação era orgânica, a gente pode dizer assim. É isso mesmo? E esse Open RAN, ele vai funcionar? Cláudio, tudo isso são combinações de poder e força mercadológica, mercado e Estado se entrelaçando, políticas e regras que nós temos que definir. Lá atrás, a gente tinha uma discussão muito forte do IMAX, por exemplo. Era um tipo de tecnologia que se apostava muito nela, mas nunca emplacou. Então, esses aspectos eles são determinados um pouco pela tecnologia e muito mais, né? Pela sociedade, pelos governos, pelas políticas e pelos projetos que são aprovados. A internet, de fato, ela tem um custo altíssimo. A rede hoje ela é muito alvejada, ataques cibernéticos, todo tipo de sabotagem. É interessante que, por exemplo, na minha casa, vira e mexe no grupo de WhatsApp, estão falando que estão roubando cabos, né, na rede da operadora de cabo que fica ali no canto, na esquina da rua. Então, assim, essa é uma realidade muito difícil de ser enfrentada. Esse é um debate muito escondido, que não está aberto e que, no final das contas, as empresas acabam arcando com o ônus desses prejuízos sozinha, sem querer proteger nenhum lado. Mas é isso. E sem falar, Cláudio, no aspecto que eu acho que é o mais importante, que é o fator humano, que a professora Priscila também coloca. Ou seja, a gente tem que falar de cibersegurança, sim, que envolve criptografia, envolve biometria, envolve senhas, envolve educação, literacia digital, num modelo em que o usuário também, agora voltando para o sistema como um todo, discuta como que ele vai participar desse ecossistema financeiro da internet, ou seja, como ele também vai ser remunerado pelos dados que ele posta diariamente na rede. Eu não tenho uma bola de cristal, então o que eu sei é que realmente a gente precisa continuar debatendo esse assunto, mas as respostas, infelizmente, eu vou deixar para você, Cláudio. Gente, é fácil participar aqui desse quadro Papo de Futuro, mandando sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Você pode usar o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, e também tem um e-mail específico, papodefuturo@câmara.leg.br. Participe, a gente está esperando a sua colaboração. Beth Veloso, obrigado mais uma vez por nos deixar entrar nesse mundo da tecnologia e até a próxima semana. Eu que agradeço, e a gente vê que a gente pode falar de rede, de infraestrutura, sem ser engenheiro, sem engenheirês. É isso aí, todo mundo pode participar desse debate.